Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 183, estamos no período do Reino Dividido e vamos ouvir, segundo o livro dos Reis, 17, Miqueias 5-4 e Salmo 140. Segundo o livro dos Reis, 17. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oseias, filho de Elá, começou a reinar em Israel, na Samaria, e reinou 9 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor, mas não tanto como fizeram os seus antecessores no trono de Israel. Salmanasar, rei da Assíria, veio contra ele e Oseias submeteu-se pagando-lhe tributo. Mas descobrindo o rei da Assíria uma conspiração tramada por Oseias, que enviara mensageiros a Só, rei do Egito, e deixara de lhe pagar anualmente o tributo, o rei da Assíria prendeu-o e meteu-o na prisão. Depois marchou contra a Samaria e sitiou-a durante 3 anos. No ano 9 do reinado de Oseias, o rei da Assíria conquistou a Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. Estabeleceu-os em Alá, nas margens do Abor, rio de Gozan e nas cidades da Média. Isto aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir do Egito e libertara da opressão do faraó, rei dos egípcios. Adoraram outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor expulsara da frente dos filhos de Israel e os que foram introduzidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel ofenderam o Senhor, seu Deus, com más ações e construíram lugares altos em todas as suas cidades, desde a simples torre de vigia até à cidade fortificada. Erigiram estelas e símbolos de Asherá em todos os outeiros e debaixo de qualquer árvore frondosa. Queimaram incenso nesses lugares altos, imitaram as nações que o Senhor expulsara diante deles e irritaram o Senhor com as suas práticas abomináveis. Adoraram os ídolos, dos quais o Senhor dissera: não fareis tal coisa. O Senhor admoestara Israel e Judá pela boca dos seus profetas e videntes. Desviai-vos dos vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos e preceitos, observai fielmente a lei que prescrevi a vossos pais e que vos transmiti pelos meus servos, os profetas. Mas eles não o quiseram ouvir e endureceram o seu coração, imitando seus pais que se tornaram infiéis ao Senhor seu Deus. Desprezaram os seus preceitos e a aliança que ele estabeleceu com os seus pais e as advertências que lhes tinha feito. Foram atrás das coisas vazias e eles próprios se tornaram vazios, como os povos que os rodeavam, apesar de o Senhor lhes ter proibido imitá-los. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, fabricaram 2 bezerros de metal fundido e símbolos de Asherá, e prostraram-se diante de todo o exército dos céus e prestaram culto a Baal. Fizeram passar pelo fogo os seus filhos e filhas e entregaram-se à adivinhação, à magia, enfim, a tudo o que era mau aos olhos do Senhor, provocando a sua ira. Então o Senhor indignou-se profundamente contra os filhos de Israel e lançou-os para longe da sua face. Só ficou a tribo de Judá. Mas nem mesmo Judá guardou os mandamentos do Senhor seu Deus e seguiu os costumes e práticas de Israel. O Senhor rejeitou, pois, toda a linhagem de Israel, humilhou-a e entregou-a nas mãos dos opressores, até ser completamente banida da sua presença. Israel tinha-se separado da casa de David e proclamara seu rei a Jeroboão, filho de Nabate, que desviou o seu povo do seguimento do Senhor e fê-lo cometer um grande pecado. Os filhos de Israel imitaram todos os pecados cometidos por Jeroboão e não se afastaram deles, até ao dia em que o Senhor os baniu da sua presença, como anunciara pela boca dos profetas, seus servos. Os filhos de Israel foram, pois, levados cativos para longe da sua terra, para a Assíria, onde ainda estão. O rei da Assíria mandou vir gente da Babilônia, de Cutá, de Avá, de Amate, de Sefarvaim, e estabeleceu-os nas cidades da Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Esses apoderaram-se da Samaria e instalaram-se nas suas cidades. Mas como não prestavam culto ao Senhor, quando começaram a habitar nelas,
O Senhor mandou leões contra eles que os devoravam. Avisaram o rei da Assíria, dizendo-lhe: os povos que transferiste e estabeleceste nas cidades da Samaria não sabem como honrar o Deus daquela terra. Por isso, esse Deus mandou contra eles leões que os devoraram por ignorarem o culto do Deus daquela terra. O rei da Assíria ordenou o seguinte: mandai para lá um dos sacerdotes que dali trouxestes cativos, a fim de que ali se estabeleça e ensine ao povo a maneira de prestar culto ao Deus daquela terra. Chegou, pois, um dos sacerdotes levados cativos da Samaria e instalou-se em Betel, onde ensinava ao povo como devia adorar o Senhor. Apesar disso, cada povo fabricou o seu próprio Deus e puseram-nos nos santuários dos lugares altos, anteriormente construídos pelos samaritanos. Cada povo colocou os seus deuses no lugar em que habitava. Os babilónios fizeram uma imagem de Sucote-Benote, os de Cutá uma de Nergal, os de Amat uma de Ashimá, os de Avá uma de Nibeás e de Tartaque. Os de Sefarvaim queimaram os seus filhos em honra de Adrameleque e de Anameleque, seus deuses. Adoravam também o Senhor, mas fizeram sacerdotes tirados dentre o povo, os quais ofereciam sacrifícios por eles nos santuários dos lugares altos. Desse modo, adoravam o Senhor e ao mesmo tempo prestavam culto aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações de onde tinham vindo. Ainda hoje seguem os seus antigos costumes. Não temem o Senhor, não observam os seus preceitos, nem os seus decretos, nem a lei e os mandamentos que o Senhor deu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. O Senhor fizera uma aliança com eles e ordenara-lhes: não adorareis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles. Não lhes prestareis culto e não lhes oferecereis sacrifícios. Mas temei ao Senhor que vos fez subir do Egito com o grande poder do seu braço estendido. A ele temereis, diante dele vos prostrareis e só a ele oferecereis sacrifícios. Guardareis sempre os preceitos, os decretos, a lei e os mandamentos que ele vos deu por escrito, para os cumprirdes continuamente. Não adorareis outros deuses. Não esquecereis a aliança que fiz convosco, não adorareis outros deuses. Temereis ao Senhor, vosso Deus, e ele livrar-vos-á das mãos de todos os vossos inimigos. Eles, porém, não fizeram caso e procederam segundo os seus antigos costumes. Aqueles povos adoraram o Senhor, mas honraram ao mesmo tempo os seus ídolos. Ainda hoje, os seus filhos e os seus netos procedem como fizeram os seus pais. Miqueias 5. Mas tu, Belém Efratá, tão pequena entre as famílias de Judá, é de ti que me há de sair aquele que governará em Israel. As suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias de um passado longínquo. Por isso Deus abandonará o seu povo, até ao tempo em que der à luz aquela que há de dar à luz, e em que o resto dos seus irmãos há de voltar para junto dos filhos de Israel. Ele permanecerá firme e apacentará o seu rebanho com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Estarão tranquilos, porque ele será grande até aos confins da terra. Ele próprio será a paz. Se a Assíria vier ao nosso país e calcar aos pés os nossos palácios, opor-lhe-emos 7 pastores e 8 governadores de homens. Apacentarão com a espada a Assíria e com as suas lanças a terra de Nimerode. Ele nos livrará da Assíria, quando esta invadir o nosso país e calcar aos pés o nosso território. Então o resto de Jacó, no meio de muitos povos, será como um orvalho que vem do Senhor, como a água da chuva que cai sobre a erva. Nada tem a esperar do homem, nem conta para nada com os filhos dos homens. O resto de Jacó entre as nações, no meio de numerosos povos, será como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual quando passa esmaga e despedaça a presa sem ter quem lhe retire. Que a tua mão se levante contra os teus adversários e que todos os teus inimigos sejam eliminados. Naquele dia, eliminarei os teus cavalos do meio de ti, destroçarei os teus carros de combate, oráculo do Senhor. Eliminarei as cidades do teu país e destruirei todas as tuas fortalezas. Eliminarei das tuas mãos os sortilégios, não haverá mais adivinhos em ti. Eliminarei do meio de ti os teus ídolos e estelas e deixarás de adorar a obra das tuas mãos. Arrancarei da tua terra os troncos sagrados e destruirei as tuas cidades.
Com furor e indignação me vingarei das nações que não obedeceram. Miqueias 6. Ouvi o que diz o Senhor. Levanta-te, advoga a tua causa diante das montanhas e ouçam as colinas a tua voz. Ouvi, ó montanhas, o processo do Senhor, prestai atenção, fundamentos da terra. Porque o Senhor entrou em litígio com o seu povo e vai litigar com Israel. Povo meu, que te fiz eu, em que te contristei? Responde-me. Fiz-te subir da terra do Egito, livrei-te da casa da escravidão e enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te dos planos de Balaque, rei de Moabe, e a resposta que lhe deu Balaão, filho de Beor, a quando da expedição desde Chittim a Gilgal, para que reconheças os prodígios do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me prostrarei diante do Deus excelso. Irei à sua presença com holocaustos, com novilhos de 1 ano. Porventura o Senhor receberá com agrado milhares de carneiros ou miríades de torrentes de azeite. Hei de sacrificar-lhe o meu primogênito pelo meu crime, o fruto das minhas entranhas pelo meu próprio pecado. Já te foi revelado, ó homem, o que é bom, o que o Senhor requer de ti. Nada mais do que praticares a justiça, amares a lealdade e andares humildemente diante do teu Deus. A voz do Senhor interpela a cidade. É sabedoria reconhecer o seu nome. Ouve, tribo, ouve, assembleia da cidade. Acaso vou eu suportar a casa do ímpio, os tesouros da iniquidade e o maldito efá diminuído? Pode ser-se inocente com balanças falsas e com um saco de pesos enganosos. Os seus ricos são homens violentos e os habitantes proferem mentiras. A sua língua é impostura na sua boca. Por isso vou começar a ferir-te e a devastar-te por causa dos teus pecados. Comerás e não te saciarás. A fome reinará na tua casa. Porás os teus bens em lugar seguro, mas não os salvarás, e os que salvares, eu os entregarei à espada. Semearás e não colherás. Pisarás a azeitona, mas não terás azeite com que te ungir. Pisarás os cachos, mas não beberás o vinho. Observaste os preceitos de Omeri e todas as práticas da casa de Acabe. Seguiste os seus conselhos, de modo que eu farei de ti uma devastação e dos teus moradores objeto de escárnio, e suportareis a desonra do meu povo. Miqueias 7. Ai de mim, porque me tornei como o resto dos frutos da colheita do outono, como o que resta depois de feita a vindima. Não há mais uvas para comer, nenhum desses figos temporãos de que tanto gosto. Desapareceram da terra os justos, não há ninguém íntegro. Todos andam à espreita para derramarem sangue, cada um arma laços ao seu irmão. O mal é o que as suas mãos fazem bem. O príncipe exige, o juiz julga por interesse, o grande manifesta abertamente a sua cobiça e tece intrigas. O melhor de entre eles é como um tojo, o mais justo como uma sebe de espinhos. Chega o dia do teu castigo anunciado pelos teus vigias. Agora será a sua confusão. Não confieis no próximo. Não ponhais a vossa confiança num amigo. Mesmo àquele que dorme nos teus braços, não abras a tua boca. Porque o filho trata o seu pai como louco, a filha levanta-se contra a sua mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos são os da própria casa. Eu, porém, tenho confiança no Senhor. Ponho a minha esperança no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Não te alegres, inimiga minha, a meu respeito. Se caí, levanto-me. Se estou sentado nas trevas, o Senhor é minha luz. Suportarei a ira do Senhor, porque tenho pecado contra Ele, até que Ele tome nas suas mãos a minha causa e me faça justiça. Ele me conduz para a luz, e eu contemplarei a sua justiça. A minha inimiga verá isto e ficará coberta de confusão, ela que me dizia: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos hão de contemplá-la quando ela for pisada aos pés como a lama das ruas. Aproxima-se o dia em que os teus muros serão reconstruídos. Nesse dia, as tuas fronteiras serão alargadas. Nesse dia, virão a ti desde a Assíria até ao Egito, desde o Egito até ao rio, e de um mar ao outro, de uma montanha à outra. A terra será devastada por causa dos teus habitantes e do fruto das suas obras. Apascenta com o cajado o teu povo, o rebanho da tua herança, os que habitam isolados nas florestas no meio dos prados.
Sejam eles apascentados em Bazan e Gileade, como nos dias antigos. Mostra-nos os teus prodígios como nos dias em que nos fizeste sair do Egito. As nações os verão e serão confundidas, apesar de todo o seu poder. Hão de pôr a mão na sua boca e seus ouvidos ficarão surdos. Hão de lamber o pó como as serpentes, como os vermes da terra. Sairão das suas cidadelas a tremer, amedrontadas e temerosas, diante de ti, Senhor nosso Deus. Qual é o Deus que, como tu, apaga a iniquidade e perdoa o pecado do resto da sua herança? Não se obstina na sua cólera, porque prefere a bondade. Uma vez mais terá compaixão de nós. Apagará as nossas iniquidades e lançará os nossos pecados ao fundo do mar. Mostrarás a tua fidelidade a Jacó e a tua bondade a Abraão, como juraste a nossos pais desde os tempos antigos. Salmo 140. Ao diretor do coro, Salmo de David. Livra-me, Senhor, do homem mau, defende-me do homem violento, dos que planeiam o mal em seu coração e todos os dias promovem discórdias. Afiam a sua língua como serpentes e escondem nos lábios veneno de víboras. Protege-me, Senhor, das mãos do ímpio. Defende-me dos homens violentos que preparam tropeços para os meus pés. Os insolentes escondem armadilhas contra mim, estenderam uma rede à beira do caminho, armaram laços para eu cair. Disse ao Senhor: Tu és o meu Deus. Escuta, Senhor, a voz da minha súplica. Senhor, meu Deus, meu poderoso defensor, protege a minha cabeça no dia do combate. Não escutes, Senhor, os desejos do ímpio, não permitas que se realizem os seus planos. Não mais levantem a cabeça os que me cercam, caia sobre eles a malícia dos seus lábios. Chovam sobre eles carvões acesos, sejam atirados para covas de onde não mais se levantem. Que os caluniadores não estejam firmes na terra, que a desgraça persiga os homens violentos. Senhor, eu sei que defendes a causa do indigente e fazes justiça ao pobre. Por isso, os justos louvarão o teu nome e os homens retos viverão na tua presença. Olá, eu sou o Padre Francisco Costa Alves, das equipas de Jovens Nossa Senhora. Com muita alegria, junto-me a vocês em mais um dia nesta caminhada de escuta da Palavra de Deus, no podcast Mais 365. Coloquemo-nos na presença do Senhor, rezando: Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por nunca te cansares de nos falar, por nunca nos abandonares no nosso caminho. Concede-nos o teu Espírito Santo, para te conhecermos e conhecermos mais o teu Filho Jesus, para te amarmos e para sermos salvos no teu amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é um dia agridoce. É doce porque hoje passamos a metade desta caminhada de ler a Bíblia em 365 dias. Hoje é o dia 183, portanto já passámos o meio. A parte agri do agridoce tem que ver com o segundo livro dos Reis, porque também hoje escutamos o fim do reino de Israel, a ruína de Samaria, que é a sua capital, e a deportação dos filhos de Israel para a Síria. O livro apresenta os motivos da ruína de Israel, que são a síntese daquilo que temos visto em todo este período. Os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, que os fizera subir do Egito e libertara da opressão do faraó, e por isso a infidelidade leva à destruição. A infidelidade do povo, curiosamente, como vemos aqui nesta passagem, começa no esquecimento, na amnésia espiritual de não se lembrar as maravilhas de Deus e a libertação que Ele fez acontecer, que Ele concedeu e que queria continuar a fazer acontecer no povo. Também para nós hoje, isto é importante. Nunca esqueçamos a aliança que Deus já fez connosco. Seja aquela aliança nova e eterna que é para todos e que é a Páscoa de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. Seja também depois os contornos pessoais que essa Páscoa de Jesus ganha na nossa vida concreta, de cada um. Cada um de nós tem certamente momentos na sua vida que foram marcantes, momentos marcantes de encontro com Deus, em que Ele se mostrou e quis tocar a nossa vida,
não nos esqueçamos desses momentos, para não depois cairmos na infidelidade e possamos a graça de ser fiéis a Deus. Além disto, este capítulo traz-nos depois também um dado interessante e valioso para compreendermos depois o contexto do Novo Testamento e da pessoa de Jesus. O desterro dos israelitas leva a que outros povos, por ordem dos assírios, viessem habitar na Samaria. Era uma medida corrente naquele tempo de ocupar a terra com outros povos. E assim surge uma espécie de cocktail social e religioso. E é desde esta época, cerca do ano 721 a.C., portanto século VIII, na Samaria existem, portanto, israelitas e também membros de outros povos. E por causa disso também haverá uma espécie de culto variado e diversificado, em que tanto se adora o Senhor, Deus de Israel, como outros ídolos. Por causa desta confusão, os judeus a sul nunca mais aceitaram bem os samaritanos, como depois também reparamos nos relatos dos Evangelhos. Já na profecia de Miqueias, que também terminamos hoje, ouvimos excertos um bocadinho conhecidos, lidos em tempos litúrgicos fortes. No capítulo 5, continua as promessas de restauração que ouvimos ontem no capítulo 4, ouvimos a referência a Belém Éfrata, a pequena cidade de onde sairá um chefe que governará Israel. Ouvimos esta leitura no tempo do Advento e sabemos que, como nos indica Mateus, que este que nascerá em Belém Éfrata, este chefe, é Jesus, o verdadeiro guia do povo que anda tão perdido. Ele é aqui anunciado como um pastor forte, que será a paz. Essa paz que é tão desejada ainda hoje. No capítulo a seguir, o capítulo 6, ouvimos depois a continuação das acusações contra Jerusalém e Israel. E vemos estas perguntas cheias de mágoa que o próprio Deus faz e que também rezamos de forma adaptada na celebração da Paixão do Senhor, em Sexta-feira Santa, quando cantamos aquele cântico chamado Os Impropérios, que tem assim o refrão: Povo meu, que te fiz eu, em que te contristei? Responde-me. Deus tudo fez por Israel, e mesmo assim a idolatria e a divisão espalharam-se. Por isso o profeta lamenta-se no capítulo 7. O povo não deu os bons frutos da fidelidade que se estava à espera, mas é como uma vinha que já foi vindimada, seca e sem nada para dar ao seu Deus. Parece que a história do povo vai acabar. Parece já não haver esperança. Se calhar alguns de nós, nesta caminhada do Mais 365, podem estar a sentir-se assim, parecidos, neste momento das suas vidas. Também Miqueias se vê a falar a um povo que não quer saber de Deus, como tantas vezes também no nosso tempo há uma certa indiferença para com Deus, para com a Igreja. Parece que a salvação de Jesus já não tem efeito. Mas, meus amigos, não é por acaso que, mais uma vez, este livro profético, como Oseias e como Amós, termina com uma oração de esperança na restauração. Não só na restauração do povo, da terra prometida, da vitória contra os inimigos vizinhos. Esta esperança, que também é para nós hoje no século XXI, tem um alcance maior, profundamente espiritual. Estas promessas de esperança com que termina o livro são a garantia de que Deus nos dá, e nunca deixa de nos dar, que das cinzas Ele pode fazer surgir vida. Da infidelidade Ele pode fazer surgir conversão. Da morte Ele consegue ressuscitar. Ressuscitar cada um de nós e ressuscitar todo o nosso mundo. E ouvimos estas palavras em Miqueias: Não te alegres, inimiga minha, a meu respeito. Se caí, levanto-me. Se estou sentado nas trevas, o Senhor é a minha luz. Bem, com estas palavras me despeço de vocês, depois destes dias de graça, a meditar convosco a palavra de Deus. E neste primeiro dia da segunda metade do Mais 365, fiquem a contar com a minha oração, também para o que falta do caminho. Porque mesmo que haja divisões em Israel, no nosso mundo, ou até no nosso próprio coração, com a ajuda da palavra do Senhor agora, sabemos que não há ferida que o nosso Deus não possa sarar. A Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. A minha alma glorifica o Senhor
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Faltam menos dias do que os que já passaram. Já lemos 183 dias, faltam 182, é muito, mas também é uma lembrança de que é bom aproveitarmos esta primeira vez que estamos a ler a Bíblia. Não vai haver outra. Um abraço em Cristo. Até amanhã.